Você já se perguntou por que alguns massacres entram para os livros de história, enquanto outros são varridos para debaixo do tapete? Por que certos crimes cometidos contra africanos recebem silêncio como resposta? E o mais inquietante, quantos nomes, quantas vozes, quantas histórias foram apagadas simplesmente porque não interessava ao poder que elas fossem contadas? Essa é a história do massacre de Batepá, ocorrido em São Tomé e Príncipe, em fevereiro de 1953. Um crime que, até hoje, muitos preferem não lembrar. Mas aqui, nós não esquecemos. Aqui, nós investigamos. Para entender esse massacre, não basta olhar apenas para os fatos do dia 3 de fevereiro de 1953. É preciso voltar no tempo, mergulhar na estrutura colonial que Portugal mantinha sobre as ilhas de São Tomé e Príncipe. Desde o século XIX, São Tomé havia se tornado uma das principais regiões produtoras de cacau do Império Português. Mas essa produção só era possível por meio de uma estrutura de trabalho forçado, disfarçada de contrato, que mascarava uma realidade muito próxima da escravidão. E quem eram os principais trabalhadores explorados nesse sistema? Os cabo-verdianos, homens levados das suas ilhas com promessas de trabalho digno, mas que encontravam nas roças um inferno controlado com mão de ferro por colonos portugueses. Nas primeiras décadas do século XX, milhares de cabo-verdianos foram contratados, ou melhor, recrutados, para trabalhar nas plantações. Eram chamados de serviçais, um termo bonito para esconder a violência por trás das condições de trabalho a que eram submetidos. Muitos não sabiam ler nem escrever, não falavam bem o português e não tinham recursos para regressar às suas terras de origem. Uma vez nas roças, estavam presos num ciclo de exploração sem fim, sem liberdade de ir e vir, sem salário justo, sem proteção legal. E, acima de tudo, sem o direito de dizer não. Com o tempo, a tensão crescia. O povo de São Tomé, inclusive os chamados forros, descendentes de africanos libertos que nasceram nas ilhas, passou a olhar com desconfiança os trabalhadores vindos de fora, especialmente os cabo-verdianos. O sistema colonial alimentava essa divisão. Enquanto os serviçais eram tratados como mão de obra descartável, os forros eram usados como uma espécie de elite local para mediar o controle colonial. Era a velha estratégia, dividir para reinar. E foi nesse cenário de desconfiança, exploração e racismo institucional que surgiu o estopim do massacre. No início de 1953, começou a circular um boato. Dizia-se que os trabalhadores cabo-verdianos estavam planejando uma revolta armada para tomar o poder em São Tomé. Mas não havia nenhuma prova, nenhum documento, nenhuma ação real que justificasse essa acusação. Era um boato plantado, muito provavelmente por setores do governo colonial, para justificar uma repressão antecipada, violenta e cruel. A desculpa foi dada e a repressão começou. A 3 de fevereiro de 1953, o governador Carlos Gorgulho autorizou uma operação militar e policial em várias regiões da ilha. A alegação: prevenir uma suposta revolta que nunca existiu, mas o que se viu foi um massacre. Cabo-verdianos foram perseguidos, presos arbitrariamente, espancados, torturados. Casas foram invadidas. Comunidades inteiras foram atacadas e muitos foram mortos de forma brutal, seus corpos jogados em valas ou deixados ao relento. Até hoje, não se sabe ao certo quantas pessoas morreram naquele fevereiro sangrento. Algumas estimativas falam em dezenas, outras em centenas. Mas uma coisa é certa, o objetivo era eliminar qualquer possibilidade de resistência antes mesmo que ela surgisse. E onde estava a justiça? Onde estava a imprensa? Onde estavam os direitos humanos? Em 1953, Portugal ainda vivia sob a ditadura salazarista. A censura era regra, não exceção.
e qualquer denúncia que colocasse em xeque a autoridade colonial era abafada, manipulada ou simplesmente ignorada. A versão oficial dizia que as ações foram necessárias para conter um levante. Mas levante de quê? De quem? Com que armas? Com que liderança? Nenhuma dessas perguntas teve resposta convincente. E aqui precisamos fazer uma pausa. Quantos outros episódios parecidos ocorreram ao longo da história colonial portuguesa e simplesmente foram apagados? Quantas vezes o silêncio foi imposto como forma de manter a ordem? Quantos documentos foram destruídos? Quantos testemunhos foram calados? O massacre de Batepá não foi um caso isolado. Ele foi o reflexo de uma mentalidade profundamente enraizada no colonialismo. A ideia de que vidas africanas podem ser descartadas em nome da paz e do progresso. Mas o que mais revolta não é apenas o massacre em si, é o pós-massacre. Nenhum alto funcionário do governo foi responsabilizado. Nenhum militar foi julgado. Nenhum pedido de desculpas formal foi feito durante décadas. A dor das famílias ficou esquecida. As marcas do trauma seguiram vivas na memória coletiva, mas foram ignoradas pelas autoridades. E enquanto isso, os livros escolares permaneciam em silêncio. São Tomé seguiu em frente, mas com uma ferida aberta. Cabo Verde também, mas com um luto que nunca foi totalmente processado. E Portugal? Portugal continuou a celebrar sua história colonial como se ela fosse apenas uma epopeia de coragem e navegação, sem nunca encarar os fantasmas que deixou pelo caminho. Mas e hoje? O que resta? Resta a lembrança dos que viveram, resta a busca pela justiça histórica, resta a obrigação moral de contar essas histórias para que nunca mais se repitam. Porque se o silêncio for mantido, outros massacres virão, talvez não com fuzis, mas com outras armas. O racismo institucional, a marginalização, o esquecimento sistemático. Por isso, quando falamos do massacre de Batepá, não estamos falando apenas de um evento do passado. Estamos falando de uma estrutura que continua viva. Estamos falando de um padrão que se repete. Estamos falando de uma história que se recusa a morrer e que precisa ser contada com todas as suas feridas abertas. Após os ataques de fevereiro de 1953, o silêncio se tornou ainda mais violento do que os próprios espancamentos. As autoridades coloniais portuguesas atuaram com rapidez para controlar a narrativa. Em vez de reconhecer o massacre, o governo tentou apresentar os acontecimentos como uma legítima ação de segurança. O governador Carlos Gorgulho, o principal nome por trás da repressão, não só escapou de qualquer tipo de punição, como foi elogiado publicamente por conter uma suposta revolta. A propaganda do regime salazarista fez questão de esconder os cadáveres e exibir apenas a versão conveniente, a de que um levante africano tinha sido neutralizado. Mas que tipo de levante? Com que armas? A verdade é que nenhuma arma foi apreendida, nenhuma estrutura de resistência armada foi encontrada e nenhum plano real de revolta foi provado. O que havia era boato, racismo, medo do poder colonial perder o controle e um desejo claro de eliminar qualquer grupo considerado indesejado ou potencialmente subversivo. Mas os mortos tinham nomes, tinham famílias, tinham histórias. A maioria era formada por cabo-verdianos humildes que haviam sido levados para São Tomé sob o pretexto de contratos de trabalho. Muitos eram pais de família, homens que tinham cruzado o oceano em busca de um salário digno e de melhores condições de vida. Em vez disso, encontraram a violência fria de um sistema que os via apenas como força de produção. E quando já não serviam mais, os descartava com brutalidade. A impunidade foi total. Nenhuma investigação internacional foi permitida. Nenhum processo judicial verdadeiro foi aberto. O governador Carlos Gorgulho deixou São Tomé pouco tempo depois do massacre e logo foi transferido para outra função dentro da administração colonial.
O Estado Novo português se preocupou mais em proteger seus agentes do que em fazer justiça às vítimas. O sistema foi construído para garantir exatamente isso, que os crimes do Império nunca chegassem ao Tribunal da Verdade. Mas e a sociedade de São Tomé? E o povo cabo-verdiano? Como reagiram? Em muitos casos, o medo impediu uma reação imediata. A repressão foi tão violenta que instaurou o terror em várias comunidades. Era arriscado demais falar. Era perigoso demais protestar. Muitas famílias optaram por silenciar. Outras guardaram a memória do que viram e viveram, mas só ousaram compartilhar décadas depois, já em contextos políticos mais seguros. Ainda assim, pequenos atos de resistência floresceram mesmo em meio à dor. Algumas cartas foram enviadas à metrópole denunciando os abusos. Algumas lideranças locais tentaram, com muito cuidado, preservar os nomes dos mortos, os locais das valas, os testemunhos sobreviventes, mas o peso da censura era grande demais. E Portugal seguia negando o óbvio, que havia cometido mais um crime de Estado. Com o passar dos anos, o massacre de Batepá caiu no esquecimento institucional. Não havia memória oficial, não havia homenagens, não havia ensino sobre o tema nas escolas. Em Portugal, o episódio sequer era mencionado nos manuais de história. Em São Tomé, o assunto virou um trauma coletivo abafado. Em Cabo Verde, pouco se falava disso publicamente. E no restante do mundo, o silêncio era ainda maior. Um massacre colonial africano, sem provas filmadas, sem cobertura midiática internacional, sem pressão diplomática. Era como se não tivesse acontecido, mas aconteceu. A partir dos anos 2000, um lento processo de resgate começou. Pesquisadores, historiadores e descendentes de vítimas começaram a questionar: por que o massacre de Batepá não é lembrado como deveria? Por que Portugal, mesmo após a queda do colonialismo, nunca fez um reconhecimento formal? Por que as vítimas foram tratadas como culpadas? E por que a dor africana ainda precisa implorar para ser levada a sério? A esses questionamentos somam-se as vozes dos que ainda vivem com o impacto do que ocorreu em 1953. Há filhos que perderam pais, irmãos que perderam irmãos, famílias que nunca receberam os corpos dos seus entes queridos. Pessoas que vivem até hoje com traumas psicológicos, sociais e espirituais por causa da barbárie. E não se trata apenas de memória. Trata-se de justiça, porque memória sem justiça é só uma ferida aberta, e justiça sem memória é só encenação. O povo africano, especialmente os cabo-verdianos e são-tomenses, tem o direito de exigir que o massacre de Batepá seja reconhecido oficialmente como o que foi: um crime de Estado, um massacre movido pelo racismo estrutural, pela lógica do domínio imperial e pela recusa em aceitar qualquer sinal de autonomia africana. É importante dizer: o massacre de 1953 não foi um acidente. Ele foi planejado, autorizado e executado com respaldo do Estado colonial português. E mais, ele foi possível porque havia um sistema inteiro montado para tornar esse tipo de violência normal, aceitável, até justificável. E se isso não for denunciado hoje, o silêncio será cúmplice. E o esquecimento será uma segunda morte para as vítimas. Mas há também uma responsabilidade coletiva. Como africanos, como afrodescendentes, como seres humanos conscientes, não podemos permitir que crimes como esse sejam apagados. Precisamos contar essa história nos nossos canais, nas nossas escolas, nas nossas músicas, nas nossas conversas. Precisamos reconstituir os nomes, os rostos, as datas, os gritos, mesmo que não tenhamos todas as provas. Porque a ausência de documentos não significa a ausência de verdade. O colonialismo não apenas matou, mas também destruiu as evidências dos seus próprios crimes. E mesmo assim, os sobreviventes resistem. A memória resiste. A verdade resiste. E é aqui
que entra o nosso papel. Canais como este, Arquivos Africanos, existem para devolver à história o que foi roubado dela, a verdade, para que os mortos possam finalmente descansar com dignidade, para que os culpados, mesmo que tardiamente, sejam reconhecidos. E para que as futuras gerações saibam que a liberdade que hoje desfrutam foi construída com muito sangue, inclusive o sangue derramado injustamente em São Tomé, naquele fevereiro de 1953. Por fim, deixo uma pergunta. Quantos outros batepás ainda estão escondidos nos arquivos do colonialismo? Quantas outras histórias como essa ainda estão esperando para serem contadas? E até quando vamos aceitar que a dor africana seja tratada como nota de rodapé? Se você que está ouvindo acredita que essas histórias precisam ser conhecidas, discutidas e valorizadas, então junte-se a nós. Inscreva-se no canal Arquivos Africanos, compartilhe este vídeo e ajude a reabrir os arquivos que tentaram trancar para sempre. Porque a verdade pode ser silenciada por um tempo, mas ela sempre encontra uma voz.